As regras. Respeite-se ao próximo. Começa agora o programa Acesso Liberado na Rádio Metrópolis FM 104,1. Condomínios, sociedade, comportamento e sustentabilidade com Marcelo Tarrafas. Vou apresentar um pouco do nosso programa. Ele visa o lado do condomínio, mas visa também a questão de comportamento e de sociedade. Então, está muito relacionado com assim, a situação financeira das pessoas, a situação que as pessoas estão vivendo. E aí, já abrindo a nossa sala de debate, eu me colocando enquanto consumidor, né, eu sempre fui senti muito agredido por conta dessa questão dessa tarifa mínima que a CAESB costumava cobrar, e achei assim, que foi muito bacana essa mudança. Mas, pelo que eu pesquisei, eu verifiquei que o prejuízo que a CAESB vai acarretar com o cumprimento dessa lei é um prejuízo muito grande. Pelo levantamento que eu fiz hoje, até eu levei para o programa, parece que é algo que vai ser com relação a isso mesmo. Tem uma loja que eu alugo apartamentos na minha loja e eu não tenho um consumo muito baixo. Então, assim, eu estou com um pouco de receio. O fato de não ter essa tarifa mínima, se nós que consumimos mais, vamos pagar essa conta. Então, a estrutura tarifária ela sempre é composta por um subsídio cruzado. Então, o que aconteceu? Para poder ser possível implementar a tarifa social, que hoje vai atender cerca de 70 mil famílias, ela tem que ser compensada em algum outro lugar. Claro que não na mesma proporção que ela vai ser reduzida. Em questão de faturamento, a CAESB vai se manter do mesmo jeito que está hoje, pode ser que ainda caia além do que a gente já fatura hoje. O que acontece é que agora os usuários vão ter que se policiar no seu consumo. Por quê? O metro cúbico de 0 a 10 era 3,14. A partir de agora, de 0 a 7, que é a menor faixa, ela vai ser 2,99. Eu reduzi o valor desse primeiro metro cúbico, que ele é uma tarifa considerada subsidiada, porque eu estou tendo esse incremento lá na frente. Então, o usuário que ele consome mais hoje, ele vai ter que se policiar para poder reduzir o seu consumo e voltar ao valor anterior, mas hoje, se ele consumir o mesmo volume que ele consumia anteriormente, fatalmente a conta dele vai dar um pouco maior. Aqueles usuários que consomem até 7 metros cúbicos, ele realmente vai ter uma redução no valor da conta. Agora, o usuário que consumir de 8, inclusive 8 para cima, ele vai ter um acréscimo na conta. Aí é questão de acompanhar o consumo do seu imóvel, verificar onde que você pode reduzir. Isso veio muito em função da crise hídrica que nós tivemos entre 2017 e 2018, era o anseio da população de tirar esse consumo mínimo. Hoje a gente vai aplicar a tarifa bipartida. Essa tarifa é a única, entre a tarifa mínima e a tarifa que existe agora, a partir de agora, são as duas únicas formas de calcular que existem para empresas de saneamento. Então, a DASA se baseou nesse estudo, fez um levantamento do que era o faturamento da CAESB, identificou o que era um custo fixo, que a gente considera o custo de operação mesmo, para manter aquela rede funcionando, e falou, esse valor corresponde a R$ 8,00 por residência e R$ 21,00 por não residencial. Agora, o custo variável é em cima daquilo que a pessoa consumir. Então, para nós da CAESB, é até um problema, porque quanto menos a pessoa consumir agora, ela vai pagar menos. Eu preciso manter a faturamento e a receita anual. Para isso, eu vou ter que conscientizar e melhorar a expansão do meu sistema, para eu conseguir abastecer mais residências, para manter pelo menos o faturamento mínimo que consiga manter o funcionamento da empresa. Então, apesar da estrutura parecer um aumento para a maioria da população, a princípio, sim, realmente vai aumentar, porque as pessoas estão acostumadas a cobrar o consumo realmente medido,
Mas, a longo prazo, esse volume medido, que é o volume consumido pelos usuários, ele vai diminuir. A gente tem como experiência em Minas Gerais, que a Copasa já fez isso. O consumo vai reduzir bastante, e isso ajuda no controle do recurso hídrico, que no DF já foi escasso recentemente. Fique à vontade. A casa é nossa. Oi? Alguém quer fazer alguma pergunta? Doutor Delcio, fique à vontade. Pode falar. Meu nome é Delcio, sou assessor federal há mais de 20 anos, e infelizmente a nossa visão é um pouco diferente da visão da CAESB. Essa questão vai trazer grandes prejuízos aos condomínios edilícios do DF. Os condomínios de casa talvez não tenham esse impacto todo, mas os condomínios edilícios, os condomínios comerciais e residenciais de prédios, terão um impacto muito grande e o prejuízo vai ser enorme. E a CAESB, ela foi obrigada a se adaptar a isso, porque o FJ, há mais de 10 anos, já sedimentou a posição de que os condomínios, eles não eram obrigados a pagarem tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades que existia na edificação. Isso já era bem pacificado, nós fizemos um grande estudo no Síndico de Condomínio em 2012, 2013, quando essa matéria já havia sido pacificada no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, mas nós sabíamos que, se fosse retirada a tarifa mínima, em verdade, os condomínios teriam um prejuízo muito grande. Porque os condomínios que não foram individualizados ainda, eles terão o volume de água taxado, e na verdade não é uma taxa, é um preço público, né? Mas vamos usar a expressão errada, taxado, eles vão ter o volume de água consumido cobrado de uma forma absurdamente elevada, o que vai inviabilizar, em muitos casos, o equilíbrio econômico dos condomínios residenciais e comerciais, sejam eles de casa, sejam eles de apartamento, sejam eles mistos. Por que disso? Porque, como bem disse o nosso representante da CAESB, a empresa não pode ter prejuízo. Quando ela tirou a tarifa mínima, ou seja, 90% dos condomínios edilícios do Distrito Federal, eles ficavam sempre dentro da tarifa mínima, que era o número de unidades multiplicado pelos 10 metros cúbicos cobrados. Então, em verdade, até os condomínios, às vezes, consumiam menos do que ele efetivamente era cobrado. Mas isso, mesmo assim, mesmo o STJ tendo decidido dessa forma, o Síndico de Condomínio sempre observou que seria prejuízo, porque sabíamos que a CAESB iria majorar a faixa do consumo dos condomínios que não forem com individualização de hidrômetros. Então, o impacto financeiro, que é a conduta que vai ser aplicada neste momento, com a majoração exorbitante do valor de metro cúbico para um condomínio que tem de 24 unidades, mas nós temos condomínios com 1.000 unidades. Então, se esse condomínio não tiver a individualização de todas as suas unidades, ele terá um aumento exorbitante que irá causar um desequilíbrio econômico nas contas do condomínio. Isso terá uma majoração expressiva no valor de cada taxa ordinária de cada condomínio, causando, neste momento de deficiência financeira que a maioria dos nossos condomínios estão sofrendo em virtude do desemprego, em virtude da falta de renda dos seus condôminos, isso vai causar um problema enorme aos condomínios edilícios. Sabedouros disso, nós nunca ajuizamos uma ação que era direito do síndico de condomínio fazer à época, uma ação para os seus representados, obrigando a CAESB a cumprir o que o STJ já havia decidido. Por que nós nunca ajuizamos essa ação coletiva em nome do síndico de condomínio para os seus representados filiados? Porque nós sabíamos que, em verdade, seria uma vitória sem levar qualquer êxito. Pelo contrário, seria uma vitória que os condomínios sairiam de um patamar de pagamento a quase dobrar o valor. Porque, como bem disse a CAESB aqui, aquele que ultrapassar 8 metros cúbicos, o valor vai ter um aumento substancial. E não existe um único condomínio no Distrito Federal
que gaste menos que 8 metros cúbicos. Mas, infelizmente, aquilo que era uma fórmula que aparentemente era mais agressiva para os apartamentos de pequeno porte, mas os condomínios de grande porte, com apartamentos maiores, eles tinham um equilíbrio financeiro por esse motivo. Daí, a nossa preocupação é inviabilidade econômica dos condomínios pagarem a nova conta de água. Porque um condomínio com 200 apartamentos, construído antes da lei que obrigou os novos prédios terem individualização do hidrômetro. Aqueles prédios antigos, que têm 100, 200, 300 unidades, um único hidrômetro de medição, ele vai ter uma majoração de mais de 40% na sua conta de água. Isso é matemática. Por quê? Porque ele vai pular de uma faixa de consumo para a faixa final de consumo. E isso vai acarretar esse aumento. Então, essa posição nossa é no sentido que, inclusive, nós vamos verificar até administrativamente como resolver e, infelizmente, se administrativamente não for possível, nós teremos que procurar uma fórmula de evitar que os condomínios entrem em colapso financeiro. Para esclarecer, a figura que existe, ela vai continuar existindo. Ela vai se multiplicar pelo mínimo, ela vai se multiplicar pelas faixas de tarifa. Então, se o condomínio consumir, se cada unidade, são 100 apartamentos, e cada um consumir até 7 metros cúbicos, a conta vai se manter menor do que ela é hoje. Se eu tenho 100 apartamentos no condomínio, ele consumiu 700 metros cúbicos, o valor da conta total ele vai ser menor do que é hoje. Se ele consumir ele tem 100 unidades de consumo, consumiu 1.010, aí realmente o valor vai aumentar. Mas essa definição não foi da CAESB. A gente está aplicando a regulamentação da DASA, que ela foi feita no final do ano passado, em função de uma lei publicada em janeiro de 2019, que ela deveria entrar nesse exercício. Houve uma discussão com o Ministério Público, Defensoria, representantes da comunidade participaram dessas audiências públicas, não foram só 2 ou 3, foram várias, e nesse cenário, a estrutura que hoje se encontra foi a que se demonstrou mais favorável para o usuário e para manter o equilíbrio econômico-financeiro da companhia e também reduzir o volume consumido no DF. Não foi só uma decisão da CAESB, a decisão da CAESB acatou o que a DASA passou. A gente apresentou nossos argumentos durante as audiências públicas, inclusive tinha algumas coisas que não favoreciam os usuários de baixa renda ou as entidades deficientes. Nesse caso, a CAESB se demonstrou favorável a alterar essa estrutura nessa parte, para poder não inviabilizar que esses de baixa renda não conseguissem pagar. Os condomínios em si, eles conseguem fazer a gestão do seu consumo, vão ter mais dificuldades, porque são várias pessoas. Hoje, no DF, a gente tem mais de 2.000 condomínios, e esses condomínios, eles têm a opção. Desde 2008, a individualização é obrigatória, mas tem a convencional e a alternativa. Os condomínios que optam por entregar a leitura e o faturamento para a CAESB, ok, a gente vai, o usuário vai saber o que de fato consumiu e ele vai conseguir controlar seu consumo. Aqueles condomínios que nunca entregaram para a CAESB, eles têm que analisar se economicamente para o condomínio é mais viável entregar para a CAESB esse faturamento, fazer o processo de individualização adequado, e a gente começar a faturar cada apartamento. Por quê? Porque quando ele está no consumo coletivo, é muito difícil você conseguir reduzir. E isso, de fato, vai prejudicar o condomínio, porque ele não vai conseguir ter controle sobre todos. Mas, a partir do momento que ele individualiza, cada usuário sabe o quanto consome. O que sobra para o condomínio vai ser o resíduo, que é o da área comum. O que consumiu nos apartamentos, cada morador tem que fazer sua gestão e verificar até onde consegue pagar. Isso aí é uma questão de consciência mesmo, porque a pessoa tem que conseguir consumir aquilo que ela vai pagar e aquilo que te favorece. Pela Organização Mundial da Saúde, o ideal é que seja 3 a 4 metros cúbicos por pessoa no imóvel. Eu tenho imóveis no DF com 3 pessoas que consomem 40 metros cúbicos. Esse realmente ele vai ser prejudicado, mas não por conta do que a CAESB definiu, porque ele realmente tem que se conscientizar sobre o seu consumo. Carlos, à vontade.
ouvindo? Carlos, você me escuta? Oi, Marcelo, estou ouvindo. Pode falar. Você pediu a vez aí? Na realidade, o representante da CAESB, eu não gravei o nome dele, ele acabou respondendo o que eu ia perguntar, eu até baixei a mão, que era com relação ao como é que se daria o cálculo para o condomínio. Ele respondeu que, pelo que eu entendi, o consumo é fracionado pela quantidade de unidades, né, e acaba todos os condôminos vão cair numa única faixa, né? Essa era a minha pergunta, mas ele já acabou respondendo, então era só isso mesmo. Deputado, Apenas deputado. só mais um complemento da resposta anterior. Ele Fica à citou vontade. muito as ações que os condomínios estão entrando contra a CAESB. A forma que os condomínios estavam entrando é exatamente a forma que está sendo calculada hoje. A única diferença é que, como eu não tinha o consumo fixo, na forma que os condomínios pediam, a conta do condomínio caía muito, mas isso prejudicava o equilíbrio econômico-financeiro para o Distrito Federal. Quando havia a recomposição tarifa junto à DAS anualmente, a gente tinha que apresentar esse valor e falar, olha, esse valor que estava previsto para essa tarifa, ele não está sendo aplicado por algumas decisões judiciais que prejudicavam os demais usuários. Então, quando faz a recomposição tarifária, a DAS leva em conta tudo que a CAESB deveria ter faturado e não faturou por algum motivo. Então, isso acabava repassando para o reajuste da tarifa. A partir do momento que eu vou diminuir essa discrepância de valor que deveria ser faturado para o que de fato está sendo faturado, eu também vou diminuir o valor de reajuste. A DASA não aplicou reajuste agora em 1º de junho e prorrogou para outubro muito em função dessa nova estrutura para poder analisar qual vai ser o cenário. Se o faturamento da companhia aumentar além do normal hoje, ela pode não aplicar nenhum reajuste ou pode reduzir o percentual de reajuste. Se o valor do percentual diminuir, ela vai analisar qual medida que é a melhor para ela tomar, para se adequar, para poder manter pelo menos o equilíbrio econômico financeiro. Porque, apesar da gente ser público, a gente ainda é uma empresa e precisa manter o faturamento, no mínimo, médio, mensal, ainda que os insumos hoje, cloro e insumos químicos, eles aumentaram em função do dólar, mas a CAES não aumentou tarifa nenhuma agora. Ela está mantendo o seu equilíbrio econômico da forma que está, porque não teve nenhum prejuízo com essa nova estrutura. E aí a DASA vai analisar isso em outubro. Se for o caso, ela pode diminuir ou aumentar o valor do reajuste. Ela pode não reajustar nada, pode reduzir o valor e também pode aumentar. Isso depende muito do cenário que for provocado nesses 3 meses com a nova estrutura. No YouTube, e a gente tem algumas perguntas. Eu vou abrir para fazer 2 perguntas que está sendo feita aqui pelos participantes do YouTube, e aí a gente aproveita e retoma depois com os questionamentos que vocês acharem prudente, tá? Então, assim, eu vou aqui no primeiro do Weiler. Ele está perguntando aqui o seguinte: como vai ficar a cobrança do esgoto? Aumenta na mesma proporção se o objetivo é o aumento? É a pergunta do Weiler, que fez aqui agora no YouTube. Tá. O YouTube, ele é aplicado, o mesmo percentual de tarifa fixa, tarifa variável de água, ele vai ser aplicado para o esgoto. Hoje, no DF, nós temos o percentual de 50%, 60% e 100%. Então, se o imóvel não tem esgoto, ele vai ter só a tarifa de água e a tarifa variável de água e a fixa de água. Ele não vai ter a de esgoto. Mas se ele tem 100% de esgoto hoje, ele vai ser aplicado tarifa fixa de esgoto, 100%, e tarifa variável de esgoto, 100%, correspondente ao mesmo volume de água. Eu vou para uma outra. É o
Anselmo Guerra, advogado. Na verdade, ele, assim, eu acho que é nosso objetivo aqui é a gente interagir, né? Ele está pedindo para o deputado João Cardoso para que abra a boca pelo direito de todos que se acham desamparados. Julga retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. Então, é o Anselmo Guerra, advogado, que está fazendo esse questionamento, pedindo para que o deputado se manifeste com relação a isso e de alguma maneira, colaborando com os necessitados. Eu acho que esse novo formato ele é bem benéfico realmente aos necessitados, e ele não é tão agradável aos que gastam mais, né? Mas se o deputado puder interagir um pouco, eu agradeço. Posso falar? Marcelo, posso falar? Marcelo, primeiro eu quero agradecer, inicialmente, a motivação que você teve de fazer essa live, que é muito importante, a participação de todos aqui, e principalmente também aí do representante da CAES, que é o Diego, e também ao Anselmo Guerra, que me faz essa interpelação, que eu acho muito interessante. Nós estamos aqui com esse objetivo mesmo. Só que o que eu estou fazendo, Anselmo, é simplesmente escutar bem todos os posicionamentos aqui, para que a gente possa, e eu estou anotando e passando para a assessoria já, é assim que eu faço, de pronto, para a assessoria, que já está do outro lado, me escutando aqui, escutando também a live, para que a gente possa depois fazer um apanhado geral de tudo que está sendo colocado, para que a gente possa, junto ao governo, junto à HESB, junto àqueles que são os principais interessados, que somos nós, os consumidores, que a gente possa criar uma política que possa atender a todos. É claro que a gente pode, sim, atender os mais necessitados, como é o mais correto, mas nós também não podemos, de certa forma, onerar demais o outro lado. Então, tem que ser uma coisa que eu sempre costumo fazer e falar, que eu gosto de trabalhar muito com a palavra chamada comunhão. Eu gosto de fazer muito isso de uma forma que a gente possa fazer com que a decisão ou a meta seja boa a todos, porque o que normalmente a gente vê é que alguns saem muito prejudicados, tá? É claro que existem muitas perguntas também, já me fizeram aqui uma pergunta, né? Não sei se já vai chegar essa pergunta, essa questão do 100% do esgoto também, consumir 100% de água e 100% do esgoto também, isso é uma coisa que me preocupa, que aqui em Brasília é desse jeito, que me parece que tem outras unidades da federação que o valor não é o mesmo. E principalmente, por que o 100%? E eu vou falar agora para vocês como auditor fiscal. Eu sou auditor fiscal de carreira aqui do GDF, e justamente da área de meio ambiente, e há 27 anos. E sou professor também da Secretaria de Educação, 40 horas auditor e, à noite, 20 horas, professor da Secretaria de Educação. Bom, mas é porque, quando se fala do 100% da cobrança daquilo que você utiliza de água, depois da água servida, se cobrar 100% do valor da conta, é porque subentende-se que esse esgoto ele será totalmente tratado e será totalmente liberado novamente ao meio ambiente, que normalmente, não, sempre será no recurso hídrico. Né? Aqui em Sobradinho a gente tem uma ET, uma estação de tratamento de esgoto, e inclusive tem líderes aqui da cidade que sempre estão fazendo reportagens em relação à questão do tratamento do esgoto. Então, quando a gente paga os 100%, a gente acredita que vai ter 100% de tratamento. E, infelizmente, o tratamento dele não está sendo 100% eficaz. Então, é um questionamento que a gente pode também levantar essa discussão, tá bom? Mas eu estou aqui à disposição do que precisar. E muito obrigado à participação do Anselmo Guerra. Eu estou aqui apenas para servir, tá bom? Um abraço. Obrigado. Dureno Martins. Já encerrou, deputado?
Então, eu estou na Martins. Os técnicos da CAESB não fizeram estudo. Oi? Está ouvindo, deputado? Então, né? Então, mais uma pergunta aqui do Nazareno Martins. Os técnicos da CAESB não fizeram um estudo. Qual seria o possível da nova modalidade de cobrança? Isso eu acho que vai para o Diego também. Sim. Tá. A CAESB participou da discussão da nova modalidade de cobrança. Foi apresentado pela DASA alguns estudos e pela CAESB algumas contrapropostas, tanto que favorecessem mais os usuários de baixa renda, tanto que não favorecessem tanto. A decisão foi única e exclusiva da DASA, ela se baseou nas audiências públicas, que teve a Defensoria, teve o Ministério Público, teve participação de representantes da comunidade, elas foram todas realizadas na DASA, a CAESB participou, apresentou tudo que ela tinha condições de questionar previamente. Claro que a gente também não acha que todo mundo deve ser beneficiado com uma redução considerável na conta, também não acha que todo mundo deve ser prejudicado, mas para o equilíbrio econômico no Distrito Federal, a DASA julgou a estrutura mais adequada esta. Claro que ela pode reanalisar os valores? Pode, isso ela vai fazer em outubro, que é quando tem a revisão de reajuste, mas no primeiro momento, para conseguir manter esse equilíbrio econômico-financeiro e também conseguir subsidiar a tarifa social, que até então não existia, e hoje ela vai atender até 70 mil famílias, ela julgou mais adequado que se aplicasse essa estrutura que está vigente a partir de agora. Claro que nos primeiros meses todo mundo vai ter esse impacto, mas se a população identificar que pode melhorar o seu consumo, ela vai perceber uma redução considerável. Quem não consumir nada vai pagar só a tarifa fixa, que é a disponibilidade da rede. Agora, aquele que consumiu 1 metro cúbico, que é o pequeno comerciante hoje, o pequeno comerciante na estrutura antiga, ele pagava R$170 aproximadamente. Nessa nova estrutura, se ele consumir o mínimo, que é 1 a 2 metros cúbicos que o pequeno comércio consome, ele não vai pagar nem R$60. Então, para esses que realmente economizavam, não faziam um uso desenfreado, a economia é relevante. A tarifa social, ela vai dar 50% de desconto para aqueles usuários de baixa renda cadastrados no Cade Único, que são beneficiários do Bolsa Família, que já não conseguiam pagar as contas no cenário atual. Ele vai reduzir essa despesa para ele. Claro que no momento de pandemia a gente queria poder manter a antiga para todo mundo conseguir pagar, sim, mas para aquele de baixa renda que vai receber essa conta pela metade do valor hoje, para ele vai ser de grande diferença nesse momento. Os moradores de condomínio são pessoas mais esclarecidas que conseguem fazer o controle do seu consumo. A individualização alternativa ou a convencional é a opção do condomínio. Ele pode analisar, no site da CAESB a gente tem um simulador de consumo, ele pode analisar se o consumo dele não é favorável que seja concentrado só em um hidrômetro, ele pode pedir a individualização a qualquer tempo. A CAESB faz isso num tempo muito curto, para poder viabilizar essa divisão de consumo para cada morador, e quando ela faz, antes dela iniciar o faturamento individual, ela orienta cada morador que está tendo aquele consumo acima do normal. Ela faz 2 testes antes. Ela fala, olha, seu consumo antes da gente individualizar, ele está dando 30 metros cúbicos. Se você não melhorar seu hábito de consumo, ou verificar suas instalações hidráulicas, esse seu consumo vai aumentar consideravelmente no valor, e você não vai conseguir pagar, ou vai te deixar insatisfeito, você vai questionar, mas não tem o que a CAESB fazer se você não apresentar uma melhoria no seu consumo, no seu hábito de consumo. Então, essa nova estrutura visa o consumo consciente, ok, todo mundo está ciente. Agora, falando sobre a questão do esgoto, que o deputado falou, o que acontece? O esgoto, ele é 100%, não porque ele é 100% tratado. Todo o esgoto coletado no Distrito Federal, ele é 100% tratado. Só que a CAESB atende 89% do Distrito Federal. 99% do DF é abastecido com água tratada e 89% coletado. Desse 89% coletado, todo ele é tratado. O que acontece é que o custo de tratamento de esgoto, por ser uma água que vem com baixa qualidade, vem com muito dejetos, vem com várias contaminações, a gente gasta muito além do tratamento de água para fazer esse tratamento de esgoto. Nós não coletamos 100% da água que é entregue.
Muito da água que é entregue, ela é consumida e não volta para a nossa rede de esgoto. Mas esse percentual que volta, ele gera um tratamento muito mais caro do que o que a gente gastou para tratar 1 metro cúbico de água. Hoje, para tratar 1 metro cúbico de água, é em torno de R$5. Para tratar o de esgoto, ele é bem mais caro. Eu não sei te dizer exatamente quanto, mas os dados que a gente tem de 2016 é cerca de R$7, dá 20% a mais. Então, o 40% a mais. O metro cúbico hoje, ele não é 100% porque eu trato 100% do esgoto que tem no DF, é do 100% do esgoto coletado. Completou, Chico? Completou a resposta? Uma pergunta aqui, uma pergunta bastante interessante, do Gustavo Araújo, para o deputado João Cardoso. Deputado, poderia nos ajudar nesse período de pandemia com a suspensão da tarifa para os pequenos comerciantes? Copiou a pergunta aí, deputado? Pode repetir minha pergunta, que falhou. Eu sei que tarifa, você falou tarifa, e eu peguei o resto. É do Gustavo Araújo. Ele está perguntando o seguinte: deputado, poderia nos ajudar nesse período de pandemia com a suspensão da tarifa para os pequenos comerciantes? O nome dele, capitão. Gustavo Araújo. Gustavo Araújo. Olá. Obrigado pela participação. Eu já fiz várias solicitações ao governo, que muitas já foram atendidas em relação a esse período que estamos passando. Tem um ofício que eu fiz, ofício número 93 de 2020, sobre a suspensão da tarifa e do corte de água e luz para pessoas de baixa renda. Isso eu fiz a solicitação e a CAESB, a princípio, já atendeu. Só que tem muitas demandas que ainda estão sendo encaminhadas. Eu quero aqui, então, me comprometer com o Gustavo, porque tem essa questão também. Nós fizemos um projeto de lei sobre a questão dos aluguéis e outras demandas em relação a isso. E, realmente, eu digo aqui para o Gustavo, Marcelo, eu não vou ficar aqui oferecendo ilusão para ninguém. Eu imagino e sei que os pequenos comerciantes estão passando por uma dificuldade muito grande. E, principalmente, que a gente não tem a certeza de que o comércio ficará aberto. Porque os índices estão mostrando que a oscilação não está mais... Aliás, desculpa, que o nível do pico já não está mais oscilando, pelo contrário, só está subindo. Então, eu me comprometo aqui com o Gustavo, se ele quiser anotar meu telefone, eu passo meu telefone aqui para todos, e eu vou passar para ele, vou fazer a solicitação ao governo em relação a essa questão. Eu costumo dizer que o nosso mandato não é um mandato que fica na rua, que tem um gabinete móvel, inclusive com essa roupa que a gente utiliza, pega a maioria das demandas e a maioria das ideias na rua, ou seja, com o povo. Como eu estou aqui agora falando publicamente, como eu acabei de receber agora de uma professora que eu estava respondendo aqui, lá de Taguatinga, que eu não conheço, que deu uma ideia interessante de testar, antes de começar as aulas, todos os servidores, para que as crianças não sejam contaminadas, por exemplo, e as crianças também. Só que eu vou fazer esse ofício solicitando, através de indicação, ou através de ofício, vou ver com a equipe técnica, e passo para você, Gustavo. Se quiser anotar meu telefone, solicitamos justamente isso aí, para ver se ameniza um pouquinho
essa questão financeira que a pandemia está trazendo para todos nós. Meu telefone é 61 999 91 09 13. Repetindo, 999 91 09 13. E a ideia é muito boa. Eu que fico grato em poder, através da ideia, ajudar, Marcelo. Muito obrigado ao Gustavo Araújo. Marcelo, você me permite? Fique à vontade. Eu até agradeço a CAESB, porque a gente fala, às vezes a gente fala uma coisa, a gente é rebatido e fica parecendo que a gente está falando só por achismo, né? Eu estou no site da CAESB, estou fazendo uma simulação, eu fiz 2 simulações. Eu fiz uma simulação nos condomínios comerciais e fiz uma simulação nos condomínios residenciais de apartamentos. E as simulações sempre levaram em consideração um prédio de 20, 48 apartamentos ou um prédio de 48 salas e lojas. Quando eu pego comercial, esse prédio de 48 unidades, ele pagava, segundo o site da CAESB, o simulador que ela colocou, até o dia 31/5/2009, em 48 unidades, se ele gastasse o mínimo, ele pagaria R$ 2.548,60. A partir do 1/6/2020, ele vai passar a pagar R$ 14.119,48. Ou seja, uma majoração de quase R$ 2.000. Mas quando eu vou no condomínio residencial, a discrepância é maior ainda. A discrepância é por volta de 26% de aumento de um condomínio de 48 unidades, que é grande parte dos condomínios das 100 e das 300 da Asa Sul e da Asa Norte. E esse impacto vai ser, como eu disse, substancial. Eu não estou fazendo cálculo, eu estou pegando o simulador da CAESB. Um prédio com 48 apartamentos. Ele pagava, se gastasse o mínimo, que um prédio de 48 apartamentos é um prédio de apartamento de 3 quartos, vai morar ali entre 5 ou 6 pessoas, 4 pessoas, então vai estar dentro da média de que a CAESB nos falou de 2 a 3 metros cúbicos por indivíduo. Ele pagava R$ 3.014,40 de conta até o dia 31/5/2020. A partir de 1/6/2020, ele vai para R$ 3.811,20, um aumento significativo de mais de 20%, algo em torno de 26%, para a utilização do consumo mínimo que ele usava anteriormente. E é óbvio que este condomínio de 48 unidades, ele não pagava só a taxa mínima, ele pagava um pouco acima da taxa mínima, até pela quantidade de pessoas que moravam lá. Mas suponhamos que ele usasse só a taxa mínima. Ele não terá como reduzir o consumo dele, porque ele já estava no mínimo. Ele já vinha trabalhando, todos os síndicos são extremamente responsáveis. Esse é um trabalho que o síndico de condomínio faz há muitos anos, de auxiliar os síndicos a serem responsáveis. E uma coisa que o síndico sempre foi muito atento foi no consumo de água e energia, principalmente de água, porque é um valor significativo na despesa condominial. Então, assim, este aumento que foi colocado aqui no simulador da CAESB é o que eu disse, e reafirmo agora com provas documentais do simulador da CAESB. O impacto para os condomínios residenciais, edilícios, será muito grande e causará um desequilíbrio econômico. A única coisa que os condomínios serão obrigados a fazer nesse momento, para tentar diminuir o impacto, é criar uma taxa ordinária de um valor muito substancial para obrigar os condôminos a individualizarem as suas unidades. Porque se não o fizer, o desequilíbrio vai ser muito grande. Mas se o fizer, também nós temos várias e várias decisões e vários problemas de liberação ou não da CAESB, dessa individualização com a leitura deles. Porque pequenas distorções, a CAESB acaba não aceitando aquele projeto. E aí o condomínio, mais uma vez, fica sendo prejudicado. Daí porque uma grande parte dos condomínios que fizeram a individualização repassaram para a CAESB. Não porque não queriam que a CAESB fizesse a leitura, não. É porque a CAESB
por algum motivo, seja por um erro técnico da construtora, seja por alguma exigência que não foi observado, a CAESB não recepcionava essa individualização. Então, os condomínios terão, sim, um aumento substancial e isso vai causar um desequilíbrio. E mais, eu peguei um prédio de 48 apartamentos só, ou um prédio de 48 salas. Nós sabemos que tem lugares que têm inviabilidade econômica para individualização de hidrômetro, que tem muito mais apartamentos. Chegamos a ter 120 apartamentos. Então, quando eu trago uma questão de 120 apartamentos para um prédio desse, eu vou estar tendo um desequilíbrio muito maior, porque eu vou sair de uma conta de R$ 7.536 para uma conta de R$ 9.528. Então, é óbvio que a CAESB não está errado de falar do equilíbrio econômico dela. Nós não estamos discutindo isso. O que nós estamos tratando, eu como assessor jurídico da entidade sindical, que representa todos os condomínios do DF, que jamais foi chamado para uma audiência pública desta, que é uma coisa muito preocupante, que a gente sempre discutiu. O síndico condomínio, que representa todos os condomínios do DF, nunca foi chamado para uma única audiência pública dessa para tratar essa questão. Então, assim, nós temos um desequilíbrio que vai causar um impacto. E aí nós temos que ver, e mais uma vez, nós sabedores que somos, a entidade sindical, que o nosso deputado, ele é sensível a essas questões, nós vamos nos valer do nosso deputado para tentar nos ajudar, dar um equilíbrio e não causar um caos financeiro nos condomínios residenciais do DF. Pode falar. Bom, Marcelo, de tudo que a gente pôde ouvir, como o deputado João Cardoso bem mencionou, a gente precisa ouvir mesmo para depois se posicionar. Na verdade, a Organização Mundial de Saúde estabelece que 3% seria o mínimo, né? 3 metros cúbicos aí de água seria o mínimo, mas o mínimo para cada pessoa utilizar de água, né? O que a CAESB fez, ao que parece? Na verdade, ela diminuiu, tirou a tarifa mínima dos 10 metros cúbicos de água, que estava naquele patamar, mas ela aumentou a alíquota por metro cúbico dessa água, né? Então, vamos lá. Eu vi, como muito bem falou o nosso representante do síndico condomínio aí, que, de fato, haverá um aumento muito grande para os condomínios, mas eu, como consumidora, residente numa casa, né, uma residência comum, a minha água vai mais que dobrar. Por quê? Porque quem vai ser atingido é quem gasta aos 10 metros cúbicos que estava na tarifa mínima. Então, vamos lá, a tarifa, o metro cúbico, quando estava na tarifa de 10 metros cúbicos lá no mínimo, ela girava em torno de uns 7,5, 8 reais, esse valor. O que a CAESB fez? Ela pegou esses 7, 8 reais, colocou como tarifa fixa e majorou a alíquota do metro cúbico. Então, vamos lá. Segundo a nota técnica que está aqui da DASA, olha o que aconteceu. Desculpa, da CAESB, não é a DASA, da CAESB. Aqueles usuários que usarem até 7 metros cúbicos, eles vão pagar R$ 2,99 por metro cúbico de água consumida. Aqueles que tiverem no consumo de 8 a 13, eles vão pagar 3,59 por metros cúbicos de água. No meu caso, por exemplo, que é uma casa que é a média da população brasileira, uma casa que tenha um casal e 3 filhos. É o que acontece na minha casa, um casal e 3 filhos. A minha conta de água, ela é de 10 a 18 metros cúbicos. E eu garanto a vocês que a minha conta vai mais que dobrar. E olha, aqui na minha casa, em razão da própria recessão que nós tivemos, daquele racionamento de água, como bem falou nosso representante da CAESB aqui presente, nós instituímos a reutilização da água. Na minha casa hoje, eu tenho uma caixa de 500 litros de água que fica no chão, que eu uso para reutilizar só a água da máquina de lavar roupa. E eu vou ficar nos 14 a 18 metros cúbicos. Quer dizer, quem vai pagar essa conta não é quem está economizando, porque eu economizo na minha casa, a minha família economiza na minha casa.
Hoje, a água que eu utilizo da CAESB é para banheiros e cozinha na minha casa. Então, quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta é quem está nessa média de, no mínimo, os 10 metros cúbicos de água. Na minha casa, somos 2 adultos, 2 crianças, 3 adultos e 2 crianças, por exemplo. A minha conta vai mais que dobrar. Então, essa não é só uma realidade que os condomínios vão viver, e os condomínios vão sentir, sim, muito essa cobrança, mas essa realidade também desse aumento vem para quem mora na residência também. Eu imagino a questão do comércio, ficar muito pior ainda. Então, pelo que o que se percebe, o que está se chegando à conclusão dessa nova alteração, é que houve sim um majoramento do valor da água do Distrito Federal. Não tem como o representante da CAESB falar que a CAESB não aumentou. E em meio a uma pandemia que nós estamos vivendo, o metro cúbico de água, ele ficou muito mais caro para nós, e ainda existe a possibilidade de estudar um reajuste em outubro. Quer dizer, claro que nós vamos ter um reflexo tão negativo dessa nova proposta, dessa cobrança, que eu não sei se realmente essa possibilidade desse reajuste vai acontecer. Agora, o que é muito interessante também que se observe é que a decisão do STJ, que falou que essa cobrança da tarifa mínima de 10 metros cúbicos somados, né, multiplicados pelo número de unidades que tinha nos condomínios, isso virou uma repercussão geral, é um tema 414 do STJ, não era devido, de fato, tem que ser pagado o que é consumido. Agora, o problema é que eles cobram uma alíquota muito maior nesse valor que está sendo consumido. Então, o que mudou? O que melhorou? A tarifa social? Vamos lá, então vamos falar da questão da tarifa social. Pela mesma informação aqui da própria CAESB, para se ter acesso a essa tarifa social, a renda per capita dos integrantes beneficiários desse programa tem que ser de 0 a 178. Ótimo, R$178. Eu peguei esses R$178 e multipliquei, então, pelo número de 5 pessoas, que é a família padrão da sociedade brasileira, é 5 pessoas, né? Se uma pessoa ganhar um salário mínimo, ele já não é mais beneficiário do programa social. Então, assim, a questão que tem que ser levantada é: não houve melhoria nessa troca de forma de cobrança. Ao contrário, e não houve para ninguém. Não houve para quem está na baixa renda, não houve para quem está acima da taxa mínima, ou que usava a taxa mínima dos 10 metros cúbicos, e com tranquilidade, e isso vai continuar sendo alvo de questionamento judicial, sim. A CAESB vai continuar sendo acionada porque não melhorou, a ilegalidade dessa cobrança continua. Não dá para a gente entender. É claro que é preciso fazer uma ressalva que são cálculos complexos, como o representante disse aí, tem uma cruzada, desculpa, eu até perdi agora o termo técnico que ele usou. Agora, eu não sei com base em que estudo, porque, olha só, outra informação que se tem é que isso foi feito para, olha bem a nota técnica, para atender, primeiro, a necessidade de adoção de critérios mais apropriados da cobrança, que corrijam injustiças e aprimorem o incentivo à redução do consumo supérfluo, da demanda externa proveniente da população e de órgãos e entidades do Distrito Federal que questionam a cobrança do consumo mínimo de 10 metros cúbicos mês, e da necessidade de aperfeiçoar o mecanismo de concessão de subsídio de forma de tarifa social, né, que hoje é essa forma que eu te disse. R$178, multiplicados pelo mínimo de 5 pessoas numa casa, essa renda per capita, um salário mínimo já não vai dar. Então, como é que está sendo esse incentivo? Sabe? Pergunta que se fica é essa: como é que está sendo esse incentivo? Quem está na média da população, que é uma casa como a minha, que tem 5 pessoas, por exemplo, vai pagar
o dobro, e aí isso foi analisado, tá? 70 mil pessoas no Distrito Federal, 70 mil famílias, desculpa, é muita gente? De fato, é muita gente, sim. Mas o impacto econômico do restante da população vai ser muito superior ao benefício que vai ser levado a essas 70 famílias. E em relação à população. Então, há que se analisar a população e essas 70, né, mil famílias que estão sendo beneficiadas. Então, assim, com tranquilidade que isso vai continuar sendo objeto de discussão, sim, né? É uma situação que causa muita estranheza, porque é que isso foi mudado, como você mesmo deixou claro, era uma cobrança que vinha acontecendo há 20 e tantos anos, mais de 25 anos, dessa forma, dessa tarifa mínima que estava sendo cobrada, tá, que as pessoas questionavam que não era justo, porque quem usava 5 metros cúbicos de água, por exemplo, tinha que pagar, como quem usava os 10 metros cúbicos, mas dessa forma que eles estão fazendo essa conta, para o cidadão comum, ela não trouxe nenhum benefício. Dessa forma, a não ser, faço a ressalva novamente, de que haja um cálculo que nós, cidadãos comuns, não conseguimos fazer. Que há uma matemática que nós não temos acesso. Porque da forma que está sendo apresentada, e é essa, porque tem essa diferença de alíquota, não está ajudando, não. Posso falar? Fique à vontade. Tá. Primeiro vamos os comerciantes. Os condomínios comerciais que têm mais de uma unidade de consumo, a tarifa fixa não se multiplica pela quantidade de unidade de consumo. A tarifa fixa de um comércio hoje, ela vai ficar 21 para água, 21 para esgoto. Se ele consumir 100 metros cúbicos, ele vai pagar os 100 metros cúbicos medido e uma tarifa fixa. Hoje já é adotado assim, tanto na tarifa mínima também. O comércio, ele não se multiplica por unidade de consumo por resolução da DASA. Então, ela vai permanecer da mesma forma. Então, se eu tiver, mesmo que eu tenha 100 unidades de consumo num comércio, eu não vou multiplicar 100 por 21. Eu vou ter só R$21 e o resto é no consumo variável. Esse é o primeiro esclarecimento. A questão de condomínio, a diferença para o condomínio é só no caso que ele consumir abaixo do mínimo, ele pagaria o mínimo de qualquer forma. Hoje, se ele consumir abaixo do mínimo, ele vai pagar só o medido abaixo do mínimo. Ele não vai pagar se ele consumisse, se fosse 100 unidades de consumo, ele cobraria 1.000 metros cúbicos, se fosse na estrutura antiga. Na nova, ele tem 100 unidades de consumo, mas consumiu 500, ele vai pagar esses 500 metros cúbicos na primeira tarifa. E cobrará a tarifa fixa de R$8 referente a todos os apartamentos. Então, nesse caso, os usuários de condomínio que consomem abaixo do mínimo, eles vão ter esse valor reduzido, porque antes eles não tinham opção. Agora, os que realmente passarem do consumo mínimo, na nova estrutura não tem outra opção, a não ser que tenha esse acréscimo. Em nenhum caso, o valor dobra. Realmente, o valor, em alguns casos, o valor aumenta consideravelmente, mas aquele que consome entre 8 metros cúbicos e 25, pode ter um aumento de até R$100 por unidade de consumo, isso existe, mas ainda assim não é o dobro de hoje. Você pode, a simulação por uma unidade de consumo de 18 metros cúbicos, deixa eu ver qual o valor que daria aqui. 18 metros cúbicos para uma unidade de consumo, que é uma residência normal, eu vou ter R$8 de tarifa fixa de água, R$8 de tarifa fixa de esgoto, e a conta vai sair de R$165,80, que é hoje, para R$171,94. Isso é essa questão de 18 metros cúbicos. Claro que aquele que consome 50 metros cúbicos hoje é uma unidade de consumo, o aumento para esse vai ser muito mais representativo do que para aquele que consome 18 ou que consome 25. Mas essa progressão, ela não chega a dobrar. Ela aumenta, assim, consideravelmente o valor, isso não tem como negar, mas não chega a esse valor de dobrar. Claro que o usuário reduzindo seu consumo, ele pode voltar ao valor. Tem casos que o usuário não tem mais como reduzir. Tem muitos condomínios do DF que, na crise hídrica, aproveitaram para realizar a reutilização de água cinza. Ok, esses condomínios eles já não têm outra opção para reduzir.
Mas esses condomínios, mesmo na crise hídrica, eles economizaram, muitos entraram no consumo mínimo e não tiveram nenhum desconto. Na época, eles questionaram a DASA, questionaram a CAESB, e a DASA, depois que saiu a legislação em janeiro de 2019, decidiu fazer dessa forma. De imediato, a gente não vai ter esse reflexo para todo mundo. Quando teve a crise hídrica, se a nova estrutura tivesse sido já implementada, 60 e poucos por cento da população do DF teria tido uma redução na conta, porque a maioria do DF se conscientizou e reduziu o consumo de verdade. O que aconteceu é que depois da crise hídrica, o consumo agora de 2019 para cá, do final de 2019 para cá, ele voltou ao consumo anterior à crise hídrica. E isso só nos leva a outro cenário no futuro, uma nova crise hídrica, porque a expansão do DF não parou. Eu não tenho como expandir a captação de água no Distrito Federal enquanto Corumbá 4 não estiver concluído. Isso não depende só do DF, depende do Goiás também. Então, o que a gente tem de estrutura de manancial hoje, ele não nos permite expandir consideravelmente, não nos permite atender todos os condomínios como deveríamos, e se a gente não provoca essa medida de redução para todos os usuários, infelizmente afetando a questão de valores, a CAES não consegue abastecer o DF inteiro nos próximos 30 anos. Da forma que está, se não tivesse a expansão residencial no Distrito Federal, a CAES atenderia 50 anos tranquilamente. Tendo essa expansão, a gente não teria como garantir se não houvesse essa conscientização da população. Então, a nova estrutura tarifária vem também para isso, para garantir o abastecimento pelos próximos 50 anos. Nós temos captações no Distrito Federal, tanto no Descoberto, quanto no Lago Paranoá, no Torto, temos em vários lugares. Elas são suficientes hoje? São. A gente está em expansão? Sim. A gente tem expansão em condomínios que usam poços, a gente trabalha junto com a DASA para que elas façam esse controle dos poços, para não prejudicar os mananciais e que a gente consiga abastecer todo o DF. Infelizmente, nenhuma estrutura tarifária seria favorável para todo mundo. Isso não tinha como ser realizado. Claro que vai ter condomínio que vai ser muito prejudicado, vai ter condomínio que vai ter benefício, isso tem que ser levado em consideração. Esse reajuste previsto para outubro, ele não necessariamente vai provocar um aumento na conta. Se a DASA julgar pertinente que o reajuste pode reduzir o valor da conta, ela pode fazer. O reajuste não é sempre positivo. Ele ocorre hoje de forma positiva porque a gente tinha uma expansão, tinha um aumento e tinha esse subsídio. Só que não existia o pagamento integral do valor de custo. Agora, a partir do momento que ela pode fazer esse ajuste com a nova estrutura, ela pode muito bem reduzir o valor de faixas de tarifa e pode aumentar. Claro que ela vai analisar, como sempre faz, ela pega todo o faturamento, por isso que ela deu esse espaço de 3 meses, porque o primeiro mês, nenhum condomínio vai estar adaptado. Mas quando ele receber o impacto de valor, no mês seguinte ele vai se policiar sobre esse consumo. No terceiro mês é que realmente você vai ter o que ele vai poder consumir a partir dali. E isso vai refletir na forma de reajuste. Pode ser que o reajuste diminua o valor que a gente aplica hoje, pode ser que ele aumente. Não tem como ter certeza sobre isso. É um cenário especulativo, a gente não tem como ter certeza. Foram feitos estudos, mas nenhum estudo consegue chegar ao cenário real. A gente espera que não tenha que ter um reajuste para nenhum usuário, e consiga manter isso e que o volume consumido no Distrito Federal diminua, não só para eu aqui como a CAES, como empresa, está deixando de ofertar mais produto para reduzir sua oferta no mercado para garantir o futuro. Como empresa, a CAES teria o interesse de distribuir água para todo mundo, só que ela também tem que pensar no seu controle. Se ela faz ligação para todo mundo no Distrito Federal e não tem um controle de consciente, ela não vai ter condições de entregar água e a insatisfação vai ser muito maior do que o valor que está sendo cobrado. Nós já tivemos cenários aqui no Distrito Federal, na crise hídrica, de desabastecimento em áreas que não tinha água por 2, 3 dias, não porque a CAES escolheu, porque realmente não tinha água no manancial. Então, foi feito esse estudo com a DASA analisou o corpo hídrico do Distrito Federal e decidiu que esse era o momento ideal para implantar, para não chegarmos ao cenário de 2017 e 2018. Infelizmente, o impacto econômico para alguns condomínios realmente vai existir, não só condomínios, residências também, mas para os comerciantes, que são os pequenos comerciantes, que, como o Gustavo questionou, o deputado, se eu não me engano, foi o Gustavo, o que vai acontecer? Se ele não consumir nada, ele vai pagar R$42.
o que ele tem de opção? E isso não serve só para o comerciante. Aquele usuário que tem um imóvel desabitado no DF nessa pandemia, ele pode pedir o corte. O corte a pedido está sendo executado. Nós implementamos, a partir do dia 13 de março, a suspensão de corte no Distrito Federal, porque é uma crise de saúde. Se eu coloco uma restrição de abastecimento para qualquer que seja esse usuário, eu estou colocando em risco a vida do usuário. Então, a CAESB optou que, a partir de 12 de março, ela não faria isso, teve um reforço do pedido da Câmara Legislativa, a gente atendeu esse pedido, a gente não executa corte desde 12 de março em virtude da crise hídrica, a gente não está fazendo protesto, porque a gente sabe que o usuário não tem condições de pagar a conta nessa época. Protestos executados até 16 de março, a gente não tem como cancelar. Protestos feitos a partir de 16 de março não existem ainda, não retornamos. Claro que quando acabar o período de pandemia, nós estamos estudando formas de providenciar uma negociação favorável para todos os usuários, que não onere e que possibilite que eles paguem. Isso serve para os pequenos comerciantes e para aqueles que ficarem devendo nesse período. Manter o pagamento é o ideal? Claro, sim, porque existe a correção monetária ao longo do tempo. A redução de juros ela vai poder ser proporcionada em um programa de negociação após a pandemia. A CAESB faz todo o estudo e acompanhamento mensal e trabalha com as entidades, sejam os sindicatos, sejam os representantes de comércio, representantes da população, para providenciar que, após a pandemia, não tenha esse impacto de, vou ter que cortar todo mundo que está devendo hoje no DF. A ideia da CAESB não é cortar, ela não precisa cortar, ela corta hoje aquele que ela realmente acha que tem que voltar para o seu comércio, para o seu mercado, desde que tenha uma contrapartida. O interesse da CAESB não é cortar os usuários. Eu não quero reduzir o meu mercado, eu quero manter o meu mercado e melhorar a expansão do sistema. O corte hoje ele é executado para aquele usuário que realmente tenta burlar o pagamento. Então, esse usuário que entrou em crise nessa pandemia, ele não é um usuário que deixou de pagar porque ele não quer pagar. Ele deixou de pagar porque ele não tem condições. A gente sabe que o cenário econômico, até o final dessa pandemia e o do isolamento social, ele vai ser muito crítico, tanto para nós quanto para a população. Mas a gente, como empresa, entendeu que não era o momento de manter os cortes como era mantido anteriormente. A gente não faz assim. A gente está mantendo o abastecimento para todos os usuários na medida do possível, e esse reajuste entrou para tentar manter esse equilíbrio. Claro que vai ter condomínio que vai ter um aumento agora. Tem 3 meses para se adaptar, verificar o que pode ser feito, e aqueles que acharem que a individualização deve ser passada para a CAESB, existem alguns critérios técnicos que realmente têm que ser atendidos. Não é um critério técnico só da CAESB, é questão de ABNT mesmo. Tem alguns condomínios que têm muita dificuldade para fazer essas adequações, que são os condomínios anteriores a 2008. A estrutura deles era de concreto e para fazer qualquer adaptação tem que fazer muita modificação na estrutura. Realmente tem condomínio que não vai ter condições. Mas a maioria dos condomínios do Distrito Federal tem condições de fazer essas adaptações, ainda que gere um custo imediato, no futuro, a longo prazo, esse custo vai ser compensado. Então, o ideal é, o condomínio tem que analisar nesses 3 meses, o usuário em si, não só o condomínio, todos os usuários, analise seus hábitos de consumo, verifique o que pode ser feito. Chegou num limite ali, não tem como reduzir, se o valor pro condomínio ou para aquele usuário for muito elevado, aí ele pode pegar, o condomínio tem a opção de individualizar, porque aí quando o usuário sente efetivamente no seu bolso o consumo faturado daquilo que ele pagou, do que ele consumiu, do volume consumido, ele vai se controlar. Não, tem famílias que não têm como reduzir o seu consumo? Tem, isso é fato, não tem como reduzir. Mas tem muitas famílias no Distrito Federal que conseguem reduzir. E o objetivo é esse, evitar o desperdício. Na época de crise hídrica, o desabastecimento não foi provocado por falta de água somente. Foi também muito em virtude do desperdício que tinha. Tanto que as pessoas reduziram seu consumo em 20% e mesmo assim conseguiram viver com qualidade. A forma de reuso de água é uma coisa consciente que acontece, que os usuários devem fazer, que os condomínios devem fazer, e é interessante para o usuário e é interessante para a CAESB. A CAESB, apesar de achar que o mercado vai reduzir, a sua oferta no mercado reduz quando o usuário faz um uso de fonte alternativa, de reuso, de alguma coisa assim, mas para nós, pensando como consciência ecológica, isso é ótimo, porque eu vou conseguir manter o abastecimento de qualidade para todo o Distrito Federal sem conseguir expandir o sistema, porque eu não tenho de onde tirar mais água.
O único lugar que eu teria é Corumbá, e eu não tenho previsão de entrega dele, porque não depende só do Distrito Federal. Mas dado o esforço que o INSS faz para que isso seja entregue, até o momento a gente não conseguiu fazer com sucesso, mas a expectativa é que seja feito. Aí a gente melhora a capacidade hídrica do Distrito Federal e conseguimos nos manter a longo prazo. Pensando a curto prazo, a gente já melhorou da crise hídrica, ok, mas o consumo voltou a ser o que era antes. Pode provocar reflexo no futuro. A ideia é que essa nova estrutura consiga garantir o abastecimento de todo o Distrito Federal. Boa parte da população vai ter um aumento, boa parte vai ter uma redução, mas o equilíbrio só se consegue chegar com essa compensação de um lado ou de outro. Claro que a DASA discutiu, eu não sei como que foi dizer se o síndico não chegou a ver essa convocação, eles fazem no site da DASA, eles fazem uma publicação no site de toda a audiência pública. Não sei te afirmar se eles fazem divulgação na mídia, não tenho certeza, isso aí seria mais diretamente com eles, mas eles fizeram a divulgação à época, compareceram alguns moradores do Guará, alguns moradores de regiões administrativas do Distrito Federal, muitos de residência particular e comerciantes. De condomínio, eu não me recordo de ter visto algum lá, mas tiveram representantes que viram essa comunicação. Como se trata essa comunicação na DASA, eu não sei te dizer especificamente como que é. Mas toda a audiência pública, ela é divulgada pelo menos uma semana antes. Então, o acompanhamento pode ser feito no site e pode ser feito no Conselho de Consumidores, com o pessoal, tem representantes do comércio, representante de residências no Conselho de Consumidores da CAES. Esse pessoal que faz o acompanhamento disso. O Conselho de Consumidores esteve presente também em todas as audiências. E o Conselho de Consumidores não são funcionários da CAES. O Conselho de Consumidores é representante do Ministério Público, da Defensoria, do PROCON e da sociedade civil. Então, esses representantes não são escolhidos por nós, e eles estiveram presentes nessas discussões. Claro que chegou-se a um consenso no final, que nem todos poderiam ser favorecidos, não tinha condições de ser feito isso, e que uma parte da população estaria insatisfeita. Isso aconteceu e vai acontecer. Em qualquer estrutura, qualquer modelo que a gente fizesse, que a DASA aprovasse, que ela decidisse, teria insatisfação por uma parte da população. Mas ela usou os critérios técnicos dela para decidir qual seria, e é o que está sendo adotado hoje. Nada é imutável, mas qualquer outra alteração que possa ter nessa estrutura, ela só é possível com a participação da DASA. A CAES não define nada. A CAES apresenta os pontos dela, a população apresenta o dela, e a DASA junta tudo e fala o que pesa mais, o que pesa menos. Então, no final de tudo isso, o que gera é uma reflexão de que nas próximas audiências, não sei como é o acompanhamento de síndico, de condomínio, eles podem acompanhar todas as audiências da DASA, não só nesse tema, a DASA tem outros temas que ela faz audiência pública, e o ideal é que a população participe para que chegue num consenso que favoreça a todos. Mas nesse cenário atual de nova estrutura, não tinha nenhum cenário que favorecia todo mundo. E o que menor gerou prejuízo para os que seriam menos favorecidos foi esse. E é por isso que ela decidiu assim. Então, para 1h30 de reunião, eu acho que a gente não deve, a gente tem que ter um critério, né, para que a gente não torne a nossa reunião muito cansativa. Então, eu dou a sugestão para vocês o seguinte: nós temos algumas perguntas aqui do pessoal que tá acompanhando pelo YouTube. Eu vou fazer algumas perguntas, não são muitas, e tem alguns elogios, o pessoal parabenizando, que eu acho que a gente deve valorizar quem está acompanhando a nossa reunião. Depois, se mais alguém tiver que fazer alguma consideração, eu gostaria, inclusive, de fazer uma pergunta, mas eu queria fazer minha pergunta já no encerramento, e aí a gente caminha para cada um fazer a sua participação final e a gente encerrar a nossa reunião. Não vão ter outras reuniões depois, a gente está aberto a solicitações dos senhores também, quem quiser provocar esse tipo de evento, a gente vai fazer, vai ser uma questão assim, rotineira a partir de agora, porque foi uma forma que nós encontramos, inclusive foi até uma sugestão do Carlos, o Carlos está presente, que é o presidente da MGC, que é a Associação dos Moradores do Grande Colorado, que eu fizesse também um programa em uma rádio regional. E eu falei para o Carlos que eu achava que não era o melhor caminho, que o melhor caminho era que a gente pegasse esses temas que a gente estivesse trabalhando e a gente levasse isso para a internet.
Então, foi uma forma que nós encontramos para poder interagir de uma forma mais ampla, né? Então, assim, do mesmo jeito que a gente está aqui agora, a gente vai levar isso adiante e fica aberto a todos vocês. O deputado também que tem uma demanda muito grande, o doutor Délcio, o Carlos, a todos, o próprio Diego, se você tiver alguma coisa da CAES, que você queira utilizar esse e-mail nosso para que a gente possa trabalhar e possa dar um auxílio para vocês podem contar com a gente está disposto aí a fazer o que for preciso para poder levar a informação para a população e prestar o melhor serviço possível, que eu acho que é por aí o caminho, tá? Então, vamos passar algumas perguntas aqui. O Marcos Delgado está parabenizando o deputado João Cardoso. Deputado João Cardoso, nós, comerciantes da região norte, só podemos contar com o senhor. A Thaís Oliveira, parabéns à CAESB e à DASA, pensando na população do DF como um todo. Aí, entre parênteses, valorizando a redução de consumo, o consumo consciente, valorizando os usuários carentes, entre parênteses de novo, tarifa social e também o pequeno comércio. Aí, de novo, a Thaís falou, o pequeno comércio sempre pagou os 10 metros cúbicos, agora será beneficiado pela redução do consumo. Agora, todos são beneficiados. Vale lembrar que é uma das melhores empresas do país em atendimento e qualidade do serviço. Aí o Willer perguntou aqui também o seguinte, mesmo depois dos reservatórios 100%, a CAESB continua distribuindo água do Lago Paranoá para os consumidores? Se sim, para quais regiões? Isso aí eu acredito que é para o Diego. Disso tanto para nós, da CAESB, quanto para o deputado e para o pessoal que participou. É muito importante esse reconhecimento da população, da discussão que está tendo aqui, de todas as discussões que a gente faz, é interessante, favorece a população de todo o DF e é justo. O Lago Paranoá, a gente criou um bombeamento de captação para lá complementar. Apesar dos reservatórios estarem 100%, a gente ainda faz uma captação mínima, porque tem que manter essa operação, porque como é um equipamento mecânico, se eu não o utilizo, quando eu precisar, ele não vai funcionar. Então, eu mantenho a captação mínima para manter a operação, mas ela não é tão relevante no todo lá da captação do Torto de Santa Maria. Esse abastecimento ia para o reservatório de lá, ele é distribuído na área norte de Brasília, entre Guará, Plano do Lago Sul e essa região toda de Sobradinho para lá. Mas ela é muito pequena em consideração de toda a barragem que a gente tem no Torto de Santa Maria. É mais para manter a operação mesmo, para garantir que não é todo momento, porque se todo equipamento mecânico, quando ele para de ser usado, ele gera um desgaste e não funciona como precisar. Então, a gente mantém essa operação mínima só para garantir o funcionamento da Só fazer uma pergunta para você, Diego, bem rápida. Não teve como eu fugir dela, inclusive eu recebi alguns síndicos que me ligaram hoje, me pedindo para perguntar, falei, olha, não tem muito a ver com o tema da nossa reunião, mas eu acho que cabe a gente perguntar para o Diego de qual forma ele pode nos ajudar, porque é realmente uma questão que está trazendo muitos problemas para nós, síndicos aqui do Grande Colorado. Eu acabei falando, tá? Eu, além do programa que eu faço na rádio, eu sou síndico aqui no condomínio Vivendas Friburgo, eu estou indo para o meu segundo mandato aqui no condomínio, e o que aconteceu? A CAESB, há aproximadamente 3, 4 anos atrás, ela veio aqui no nosso condomínio e fez toda a parte de esgoto. Na verdade, ela não fez toda, né? Ela fez parcial, porque ela encontrou alguns empecilhos em algumas ruas e demandava uma estrutura um pouco maior do que aquela estrutura que estava aqui no condomínio, e parece que na época ela não estava com a empresa licitada, ela acabou não fazendo esse serviço, então tudo aquilo que foi feito voltou para o lugar de novo, e nós continuamos sem esgoto aqui no nosso condomínio. E assim como o nosso, vários outros condomínios aqui do estado também continuam sem esgoto. A gente tem aí o deputado que está acompanhando, ele sabe muito bem dessa situação. Nós temos uma questão, assim, gigantesca de escoamento de água aqui na Avenida São Francisco,
Quando chove, a gente tem que andar de barco, né? Porque o negócio aqui é violento e além de violento, é muito perigoso. Então, assim, falando especificamente do nosso condomínio, nós já fizemos todas as tentativas possíveis com a CAESB, já entramos em contato, já abrimos inúmeros chamados, já tentamos acionar engenheiros para que viessem aqui fazer uma vistoria e nada aconteceu. Então, já existe um movimento, já estamos em sintonia com o nosso departamento jurídico, e para que a gente entre com ação de fazer contra a CAESB, por conta dessa questão, porque ficou muita coisa ainda em aberto e a gente tem problema, inclusive quando chove, dão vazamentos, porque houve uma interrupção na tubulação, a tubulação está lá. Então, eu queria te perguntar assim, Diego, você tem conhecimento, eu sei que talvez não possa ser a sua área, mas você estando lá dentro da CAESB, você tem alguma informação com relação a isso? Existe alguma proposta de execução ou de continuidade dessas obras aqui para a nossa região do Grande Colorado? Olha, precisamente eu não sei te informar. Tem alguns no Grande Colorado, dessa região de Sobradinho, que a gente fez a parte básica da rede de esgoto, por alguns motivos técnicos não foi possível executar 100%. Todos os projetos que a gente tem aí, eles continuam em andamento, pode ser que alguns tenham que ser novamente licitados, eu não sei dizer qual que é o seu caso, eles tenham que ser novamente licitados, ou eles já estão em andamento, falta a empresa definir quando começa a sua operação. Uma obra de esgoto, realmente, ela é mais demorada que uma de água. Uma rede de esgoto a gente consegue implementar, mas eu preciso de um elevatório, eu preciso de outros mecanismos de bombeamento, é tudo mais oneroso. Questão de recurso, a CAESB hoje utiliza o BID e o BNDES para isso, o GDF também faz aportes de projetos para que a gente faça essas expansões, e a gente usa no máximo possível que a gente tem condições, mas alguns critérios técnicos retardam a execução de algum tipo desse serviço. Cada condomínio do Colorado é uma parte separada de esgoto, né? Ela não é interligada. Então, pode ser que ele esteja em andamento ou não, teria que analisar caso a caso, claro. A gente está sempre aberto a essas consultas, antes de qualquer ação judicial, qualquer coisa que seja. É bom consultar, pode ser que esse processo esteja parado, a gente vai analisar por quê. O canal de atendimento, que é a agência virtual da gente, é aberto a isso, qualquer usuário pode entrar e fazer esse questionamento, a gente vai atrás do processo, se tem projeto ou não tem, se tem previsão ou se não tem. Depois que tiver esses esclarecimentos, aí o usuário decide o que ele vai fazer a partir dali. Mas enquanto ele não tivesse a resposta nossa, o ideal é que ele aguarde que a gente dê esse retorno, a gente sempre dá, pode ser que demore 30 ou 60 dias, claro que pode, porque tem processo que eu tenho que pedir para analisar cada um. A área de engenharia também tem que fazer vistoria em loco e cada coisa. A questão de esgoto tem uma particularidade a mais do que água, porque o esgoto, além de ter a queda, tem esgoto por gravidade, tem esgoto por bombeamento. Tudo isso gera um custo maior, então ele tem que ter mais estudos, na hora da execução pode ser que o projeto realizado não bata com a condição de solo, cada coisa. Lá em Sobradinho tem muito morro e muito declividade, então a gente realmente tem uma dificuldade grande para poder conseguir executar essas obras lá. Mas qualquer condomínio que existir lá, se quiser saber essa informação, ele pode entrar na agência virtual, o síndico, faz esse questionamento, a gente vai atrás do processo, apesar de não ser nossa área, a gente é a que faz o contato com o usuário, a gente faz essa análise do processo e dá o retorno da situação que se encontra. Depois que tiver o retorno, aí o condomínio pode decidir se vai conseguir aguardar aquele tempo, ou se ele vai tomar outra medida paliativa. Pode ir para a justiça, pode fazer qualquer coisa. Mas mesmo indo a juízo, é uma questão muito demorada, porque o esgoto é uma parte muito delicada de obra. Tem condomínios que a gente já concluiu a obra de rede, mas não conseguiu fazer a obra de captação e bombeamento. Esses condomínios, a gente já tem um aporte financeiro para essa obra, e pode ser que a gente não conseguiu licitar a condomínio. Mas cada caso deve ser analisado pontualmente. Se for necessário, o usuário pode entrar com o pedido, o síndico entra na agência virtual, informa o condomínio, se já tiver processo administrativo, ele pode informar, e a análise vai ser feita. E essa resposta ela é dada rapidamente. Em alguns casos demora até 30 dias, porque precisa ter acesso ao processo. Nos casos que não precisa, a gente consegue responder rápido. E aí os condomínios e o síndico decidem o que podem ser feito depois disso.
Beleza, Diego. Eu queria agradecer a todos, queria deixar aberto para que vocês possam fazer aí o ato de despedida, e realmente fiquei muito satisfeito. Acho que o objetivo é esse mesmo, a gente interagir. Eu acho que cada um com o seu questionamento, e vocês podem contar comigo para que a gente faça novas ações como essa. E deixo aberto para que vocês possam, cada um, dar a sua palavra final. Isso aí, a participação de todos aqueles que nos assistiram também. Quero agradecer também a participação que eu notei aqui, comerciante. Pode contar com o nosso mandato. O mandato está aberto para todos, tá? É uma coisa que eu sempre costumo falar: o mandato não é meu, o mandato é nosso. E eu esqueci o nome da moça que falou agora há pouco ali. Como é o nome dela, Marcela? Ana Maria. Ana Maria? Ana Maria? Pois é, Isso, Ana Maria. Você falou, eu gostei que você colocou aí a coisa bem prática, né, sobre sua família, e eu pedi rapidamente para pegar a minha conta de água. Aí meu filho trouxe a conta de água. Aqui em casa nós somos 8, né? 8 filhos, mas eu e a esposa somos 10. E eu estava fazendo aí mais ou menos o cálculo, parecendo que você fez. Eu estou achando que aqui nós estamos gastando mais água do que você. Você está de parabéns aí pela economia. Já não sei aqui, os meninos estavam aqui me escutando, a gente vai ter que dar um jeito nisso aí, porque minha conta para 10 pessoas também está bem mais alta do que a sua. Tá bom? Quero aqui agradecer a todos e podem falar conosco, tá bom? Obrigado. Bom, deputado, na verdade, nós aqui em casa até já recebemos desconto do CAESB por conta da economia de água, né? Já era uma consciência nossa, desde a época do racionamento. A gente entende que, de fato, a água é uma questão mesmo de sustentabilidade. Os recursos hídricos, eles não são infinitos, a gente sabe que pode acontecer, sim, de vir a faltar, né, um abastecimento de qualidade. O único questionamento que a gente traz aqui é: o discurso da tarifa social, ela não vai se manter. Por quê? Porque quem está sendo beneficiado pelo programa, como eu disse, eu vou reiterar aqui, uma casa que se tenha 5 pessoas e que uma delas ganhe um salário mínimo, ela já não vai alcançar o benefício da tarifa social, tá? Isso é uma realidade. E isso só vai ser demonstrado, de fato, com o tempo, né? É muito nova essa modalidade, né? E não tem como a gente ter essa afirmativa já e já comprovar isso de fato, porque ainda não aconteceu. Mas tirou-se os 10 metros cúbicos, que era a tarifa mínima. Ok, tirou. Mas o valor cobrado do metro cúbico aumentou. Ele aumentou. Ele é aumentado gradativo a cada faixa de consumo que vai se tendo. Então, nós temos o R$8 de tarifa, que vai ser pago independente do consumo, certo? Certo? Só para você ter a estrutura da CAESB. Mas essa tarifa variável que vai ser incidido à medida do consumo, ela não é fixa, ela muda, né? E, infelizmente, não é a realidade da população brasileira se gastar 7 metros cúbicos de água. Não é, não é. Eu falo isso e volto a dizer, na minha casa, eu uso a água da CAESB para banheiro de cozinha, né? Toda a dinâmica do resto, da limpeza da casa, até das roupas, né, que a gente usa, já é no método da reutilização. Então, não tem, nós aqui em casa, que somos 5 pessoas, diminuir esse consumo, a menos que isso hoje não vai dar, né? E a gente já fez esse cálculo, sim, nós vamos subir, nós vamos sair dos 10 metros cúbicos, que era o mínimo, e vamos migrar para a faixa aí de 14 a 18, a 20 no mínimo. Então, vai haver um aumento considerável na conta de água, isso é fato, porque o metro cúbico ficou mais caro, né? Essa é uma realidade que não tem como a gente correr. Agora, de fato, o tempo vai dizer,
né? A população vai sentir, a população vai sentir. Ninguém aqui quis trazer a discussão de que haveria uma proposta que todo mundo ficaria satisfeito. De fato, não haveria. Agora, o que está sendo discutido é que não houve equilíbrio, né? A CAES procurou um público que tenha um consumo acima do mínimo, né? E onerou sobremaneira essas pessoas. É isso que vai acontecer. Agora, o programa está aí, a lei já foi implementada, já houve a regulamentação. O que nos cabe como consumidores é analisar o que vai acontecer futuramente, né? E aqueles que se sentirem prejudicados, questionar, né? E esse questionamento, infelizmente, na via administrativa, a gente não tem muito resultado. Apesar da agência virtual, apesar de estar sempre todo mundo muito aberto, na realidade não é isso que acontece, né? Infelizmente. Mas, volto a dizer, foi um prazer estar aqui com o senhor, a gente poder conversar sobre isso. Foram vários esclarecimentos que foram prestados. Eu acho que a população do Distrito Federal vai se assustar muito, né, com as próximas faturas da cobrança, e vamos ter que fazer os reajustes necessários e que sejam feitos da forma que seja melhor para todo mundo. Nós, do Escritório Rabelo Bittencourt, nos colocamos à disposição, né, para quem queira tirar alguma dúvida, alguma informação, a mais, que não seria possível passar por aqui, e vamos seguir aí procurando que seja melhor feito para todo mundo. Obrigado, doutora Maria. E Marcelo? Carlos, está me ouvindo? Marcelo? O Carlos pediu a vez aqui antes, doutora. Posso passar para ele? Depois a gente passa para o senhor? Ô, Carlos. Carlos, está me ouvindo? Marcelo? Oi, deputado. Quero falar só mais uma coisinha aqui. Isso que a Ana Maria colocou, viu, Ana? Nós vamos... Já passei para a equipe técnica, já estamos fazendo toda a compilação, passar também, Carlos. Todos vocês puderem passar o material que vocês tiverem sobre isso, que nós vamos fazer uma proposição depois do estudo técnico feito. Nosso mandato também ele é pautado na tecnicidade, tá bom? Vocês podem ter certeza disso. Não vai ficar aqui, não. Normalmente, toda live minha, todo trabalho nosso, a gente produz um documento, a gente dá a resposta à sociedade, tá bom? Obrigado. Está ouvindo, Carlos? Nós não estamos ouvindo. Carlos, está ouvindo? Carlos? Carlos, nós não estamos ouvindo. O seu ouve? Deus, copia? Está ouvindo? Boa noite. Um grande prazer estar com todos aqui, pessoas de extremo conhecimento. E o Síndico Condomínio, mais uma vez, pela assessoria jurídica, falando em nome da presidência da diretora executiva, né, na pessoa de seu presidente Antônio Carlos Paiva, ele informa o seguinte: ele é incansável na proteção do condomínio. Quando os condomínios DF forem publicados, nós devemos tomar todas as medidas para defender. E, principalmente nesse momento, todos os síndicos que estão sendo obrigados a realizarem assembleias virtuais para reduzir o valor de taxa ordinária em que as pessoas estão passando. E esse condomínio
com dificuldades imensas de diminuir o valor da taxa, porque todos os condomínios já efetivamente trabalham no limite da sua capacidade financeira. Então, essa situação vai causar, com certeza, na maioria absoluta dos condomínios, um desequilíbrio. E, neste momento, pode levar a grandes problemas, inclusive, com falta de condições de pagamento dessas contas, haja vista que os empregados não podem parar de receber. Então, o condomínio vai chegar a um certo momento que optar ou por pagar um valor de conta de água exorbitante, com esse aumento de quase 30% que a maioria deles vai receber, ou ele vai ter que optar por ficar inadimplente com outras coisas. Então, nós iremos verificar o nosso vice-presidente Carlos, ele é vice-presidente do Síndico Condomínio também, ele está presente aqui, além de ser o presidente da associação e síndico, eu tenho certeza que ele vai levar esse debate para a diretoria executiva para verificar qual é a melhor solução, seja no campo administrativo, seja no campo político, ou seja no campo judicial. Tá me ouvindo, Marcelo? Posso falar agora? Você está conseguindo me ouvir? Sim, pode falar, à vontade. Certo, ótimo. Eu quero iniciar agradecendo ao Marcelo, ao programa Acesso Liberado. É muito importante essa sua iniciativa de criar esse canal de debate. Quero agradecer ao Diego, da CAESB, né, pela disposição de vir conversar com a sociedade organizada, isso é muito importante para nós. Agradecer ao deputado João Cardoso, que está sempre disponível, parabenizar pelo trabalho que ele tem feito aqui em defesa da região norte, essa interação com os condomínios, para nós tem sido muito importante. Agradecer também ao doutor Délcio, por estar representando o Síndico Condomínio, sindicato que está atuando de uma forma bastante ostensiva nessa crise, dando suporte aos síndicos, aos condomínios, aos condôminos. Brasília, mais de 70% da população do Distrito Federal vive em um condomínio, seja de prédio, seja de casa, ou trabalha num condomínio, num shopping. Então, tudo que impacta o condomínio impacta na vida de todas as pessoas. Marcelo, eu vou ter que sair, que eu vou para uma outra reunião, eu só quero dar uma sugestão, como esse foi o primeiro programa, que nos próximos debates estabelecesse um tempo de fala, né, 1 minuto, tal, para que a reunião ficasse mais objetiva, e você, como moderador, avisasse, olha, quando tivesse faltando 10 segundos, eu vou avisar, porque senão a gente acaba perdendo um pouco a noção do tempo e nós já estamos quase 2 horas de reunião, né? Então, eu acho que essa facilidade dos meios acabam, assim, a gente perdendo um pouco essa questão de tempo. Quero agradecer a nossa colega também, advogada. Eu sou péssimo com nomes, o pessoal já sabe disso, né, mas que teve uma participação muito importante aqui para nós. E é isso, Marcelo, agradeço a participação e eu tenho que correr, que eu estou outra reunião já atrasado. Tá bom? Boa noite a todos. Boa noite. Eu também quero agradecer o convite. Sempre que for possível, quiserem esclarecimentos, a gente está à disposição. A gente gosta muito desse trabalho direto com a comunidade, com os deputados, advogados, associações, síndicos, com todos os moradores do Distrito Federal. É sempre bom estar presente e esclarecer as dúvidas da maioria. Nem sempre a gente consegue atender conforme o desejo, mas a gente está sempre tentando buscar uma solução adequada para todo mundo. Então, sempre que for possível e for necessário, quiser nos convidar para participar de qualquer programa, a gente está disponível. Bacana. Eu queria também agradecer as pessoas que participaram do nosso encontro aí lá através do YouTube, que fizeram perguntas, aqueles que não fizeram perguntas também, mas que acompanharam até o final. Eu agradeço muito essa participação, e como eu já falei, isso é um trabalho que está iniciando, que é uma sequência do programa que a gente faz na rádio, e eu tenho certeza que ele vai ser um sucesso, contando com o apoio de todos vocês, não só de vocês que estão aqui na sala com a gente, mas também os que estão acompanhando a gente no YouTube. Então, que ajude a gente a propagar essa informação. Na quinta-feira que vem, a gente vai ter outro debate à noite. O programa é de manhã, à noite a gente faz o debate. A gente ainda não definiu o tema, esse tema começa a ser construído a partir de amanhã,
E eu estou aberto aí para sugestões de vocês, para que a gente possa construir esse trabalho daqui para frente, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus e uma boa noite e um bom resto de semana para todos vocês. Um abraço. Um abraço.